agressão contra mulheres. Os números chegaram e nós vamos mostrar. Hoje falamos sobre isso rapidamente, vamos voltar no assunto e vamos trazer reportagem, porque houve um aumento nesse tipo de violência por aqui. Infelizmente, maior do que era esperado e bem maior e na contramão de outros índices de violência que despencaram não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Antes de mostrar os dados em tabela, vamos trazer a reportagem do Eduardo Cristófoli. Por que você não denunciou ele antes? E você acha que realmente talvez teria que ter feito isso antes? Eu me arrependo muito, muito mesmo de não ter feito, porque ele não é a pessoa que eu esperava que ele fosse. Como ele mudou bastante, eu acreditei que ele fosse mudar. E realmente não. E hoje eu vejo que eu deveria sim. Eu pensei nele, até no dia dessa última agressão, de não ver ele preso, de não ver ele passar por isso. Mas foi o que ele me falou, você teve coragem de fazer esse BO contra mim? Aí eu pensei, poxa, mas você teve coragem de agredir a mãe dos seus filhos, de empurrar, de quase matar sufocado. Então eu me arrependo muito e eu falo para as mulheres que passam por isso, por favor, eu tenho amigas que agora estão falando comigo, eu digo assim, a única coisa que eu digo, separa, não melhora, só piora. Foram 11 anos de convivência, agressões e sofrimento, até ela procurar pela primeira vez a delegacia e a Defensoria Pública para entrar com o processo de separação. A coragem veio do medo de ser morta pelo marido. Dessa última vez, como ele me sufocou, me deixou sem ar, e que eu via no olho dele uma raiva que nem parecia que era ele, eu achei que dessa vez eu ia morrer. Ela retardou a ideia de ir à delegacia na esperança de que tudo iria melhorar. Em parte, porque as agressões eram intercaladas com períodos de calmaria. Às vezes, ficava 3, 4 meses, tudo bem, até um novo rompante do agressor. Nem sempre a violência foi física. Uma vez, ele falou que ia se matar na frente dos meus filhos. Ele falando para eles que era por minha causa e as crianças pedindo pelo amor de Deus para eu não me separar dele, porque ele ia se matar. Existem vários tipos de violência, né? Não necessariamente se começa com uma violência envolvendo agressões físicas. Os primeiros sinais, os primeiros indícios são a violência que aparece de uma forma implícita, colocando o outro sempre nessa posição de submissão, com frases de você não vai encontrar ninguém como eu, você não vai ser amada por mais ninguém, se você me deixar, ninguém vai mais te querer. Reforçando ali a baixa autoestima e a dificuldade de nomear e identificar que aquilo é uma violência também. Sofrendo em silêncio, elas se tornam ainda mais vulneráveis. E entre aquelas que procuram a polícia, muitas optam por dar mais uma chance ao agressor. E assim, enquanto os demais índices de criminalidade estão em queda no estado, o número de feminicídios voltou a subir. Desde que esta tipificação foi criada lá em 2015, nunca se matou tantas mulheres em Santa Catarina quanto em 2019. Foram 58 vítimas este ano. Esse fenômeno do aumento do feminicídio tem sido no país inteiro. Esse é um ano que tem se matado muito mais mulheres do que em anos anteriores. Outra situação também é uma qualidade melhor na investigação. Então, desaparecimento de mulher, suicídio, homicídio, até latrocínio, que eram registrados anteriormente sobre essa tipificação, a qualidade da investigação mostrou que eram feminicídios. E esses crimes estão aparecendo e a intenção nossa é identificar com todo rigor a morte e o desaparecimento de mulheres. A morte de Daniela Almeida Pereira, de 36 anos, foi um dos casos em que o trabalho da polícia foi decisivo para esclarecer o que tinha sido registrado como desaparecimento, mas na realidade foi mais um caso de feminicídio. E a investigação apontou que o crime foi cometido pelo próprio companheiro de Daniela, que foi até a delegacia informar que a mulher tinha sumido. As câmeras de segurança registraram a vítima descendo do ônibus e entrando no carro do suspeito. Dias depois, o companheiro dela confessou que matou, queimou e depois enterrou Daniela no sul da ilha. São crimes bárbaros que chocam e infelizmente não param de crescer. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e tantas outras vivem sob o medo de ter o mesmo destino. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no país. Em 70% dos casos, a violência ocorre dentro de casa mesmo. Em quase todos eles, o agressor é uma pessoa próxima. É o pai, o padrasto, o irmão, o filho ou, e principalmente, o ex ou o atual marido ou namorado. E a realidade catarinense, infelizmente, é tão violenta quanto a do Brasil. De janeiro a novembro, a Defensoria Pública de Santa Catarina fez 263 atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica, isso só na capital.
Na maior parte dos casos, essas mulheres procuram a defensoria para buscar orientação sobre os seus direitos, ou então solicitar medidas protetivas para que o agressor não se aproxime mais ou seja afastado de casa. E em 90% dos pedidos, a justiça defere a medida protetiva de urgência. O problema é que muitas mulheres apanham caladas. A nossa orientação para essa vítima é que ela dê um basta nessa situação de violência. Procure ajuda. Aceite ser ajudada. Então, se você sofre violência, procure uma delegacia de polícia, faça um registro de ocorrência. Se não dá mais para manter a relação, procure ajuda para fazer a dissolução, né, ou tentar resolver essa questão da violência, mas não seja mais submissa, não aceite, porque a tendência é que isso se agrave e o risco, muitas vezes, de perder a vida, ele é muito real. No caso de agressão física, é preciso quebrar o silêncio, vencer o medo e denunciar. E não precisa ser a vítima. Qualquer um que tenha presenciado isso pode fazer a denúncia. Deve fazer. Basta ligar para o 180. É de graça. Já nos casos de ameaça, aí é a vítima que deve agir. O crime de ameaça é o mais comum entre os boletins de ocorrência. Mas vir até aqui, só fazendo um BO, não adianta de muita coisa. Nos casos de ameaça, a vítima precisa representar contra o autor para que a polícia possa investigar o caso e ajudar a proteger essa mulher. Ela tem que autorizar que o Estado faça a investigação e que possa punir esse agressor. Sem essa representação nos crimes de ameaça, o Estado não tem o que fazer. Outra situação, se mantenha firme, tem uma postura firme durante o processo. Por isso que nós pedimos muito a criação de grupos de apoio, de amparo para essas mulheres, porque ela precisa ser fortalecida. Há os casos de crime de lesão corporal, até tentativas de feminicídio, em que a vítima, por uma dependência psicológica, por medo do autor, por dependência financeira, ela acaba depondo a favor do seu agressor. Esse é um fenômeno real. Então, a gente precisa amparar essa mulher para que ela se mantenha firme durante esse rompimento da violência. Aline Rodrigues Camargo Pereira, de 37 anos, fez a denúncia. A justiça ordenou que o ex-companheiro se afastasse da casa dela, mas a Aline continuou se encontrando com ele. A justificativa para os encontros era resolver questões da separação. Num desses encontros, na beira-mar de São José, em maio, ela perdeu a vida. Ela muitas vezes foi espancada por ele. Ele quebrou a perna dela em uma dessas brigas. Briga não, ele batia. Eu acredito que ele seja um psicopata. Nos últimos anos, a punição para esse tipo de crime ficou mais dura. A mudança no Código Penal foi em 2015. Feminicídio é o assassinato de mulher por razões da condição do sexo feminino. O condenado pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. E com as alterações de 2018, a pena pode ser ainda maior se a vítima estiver sob medida protetiva, que é quando o juiz determina que o homem não pode se aproximar da mulher. Além da legislação estar mais pesada, o apoio às vítimas de violência doméstica está cada dia maior. A rede protetiva da mulher reúne o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o MP, além de órgãos da saúde, educação e segurança. Hoje, há abrigos para onde as mulheres desamparadas ou então juradas de morte podem ir para virar a página, recomeçar uma nova vida em segurança. São locais mantidos sob sigilo em que o município banca as despesas com aluguel e alimentação e para onde a mulher pode ir acompanhada dos filhos. As crianças seguem estudando e, na medida do possível, a mulher pode sair de dia para trabalhar fora, se achar conveniente e se sentir segura. O primeiro passo, reforça esta psicóloga, é abrir o jogo e buscar apoio. E depois não se deixar enganar pelo agressor. A primeira coisa é falar, né, e entender e admitir e reconhecer que há uma prática de violência. O agressor, ele entra mesmo e coloca a mulher num circuito de compensação, né, de que pratica a violência e aí depois vem com um arrependimento, diz que vai mudar e isso acende a esperança na mulher de que aquele relacionamento de fato tem uma chance e se cegam, né, deletam, anulam o histórico de violência que vem antes desse período de reconciliação. E se a gente conseguir ir um pouco mais fundo, é preciso fazer uma reflexão profunda de como nós temos educado os nossos filhos, né? Porque muitas vezes os passos que estão sendo dados hoje refletem profundamente no amanhã, na forma de exemplo e na pressão. Como a pressão será administrada, como essa panela de pressão será administrada daqui 20, 30 anos e como ela vai explodir.
Por isso, o Edu conversou com uma psicóloga para entender um pouco melhor esse universo e apontar algumas saídas que podem ser soluções muito importantes. Talvez não foram educados e consequentemente, não estão preparados para isso, né? Dessa questão de que o homem, enquanto o chefe, o quanto tem o poder e o controle sobre a mulher, ainda ser algo de antigamente, mas que ainda se perpetua em algumas relações. E também dá lugar ao homem para ele falar e se haver com as suas fragilidades, porque quando o único recurso passa a ser a agressão, é porque não há mais recursos emocionais de lidar com alguma fragilidade que na verdade é sua e ele reproduz no outro, né? Então, assim, dá lugar a esse homem e ele permitir também ocupar esse lugar de poder falar sobre isso, né?